Vamos começar hoje pelo livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, de 10 a 14. Amém? Como eu havia falado com o Cleito antes, no palavra que eu trago hoje, indo de encontro ao que ele falou, né? Que tem tudo novo, mas não tem nada de novo. Não tem nada de novo. A não ser o de novo, né? Outra vez, novamente, mas não tem nada de novo debaixo do céu. Então vamos começar com Mateus 18, de 10 a 14, que diz o seguinte: a parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece, se algum homem tiver uma ovelha e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as ovelhas, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura encontra, na verdade eu vos digo que ele se regozijará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu, que se pereça, assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu, que se pereça um desses pequeninos? E como eu disse, nada de novo. Parábola das 100 ovelhas, mas eu senti vontade verdadeiramente de trazer essa passagem no dia 26 de agosto, numa sexta-feira, numa ministração sua, a respeito, por conta de um comentário da irmã Célia, em cima apenas de uma palavra, apenas ou somente, né, que são sinônimos, onde ela falou que naquela sexta-feira, ela, e salvo engano, mais 2 ou 3 pessoas, né, 2 ou 3 irmãs, iriam começar a oração naquela sexta-feira o dia inteiro. Iriam tirar, a partir daquela sexta-feira, todas as sextas-feiras, em prol, né, por intercessão, pela missão Ressignificar, pelo trabalho que a gente tem feito, e por nossas vidas,
e por um geral também, né? Naquela sexta-feira, elas iriam começar. E o que me chamou a atenção foi a fala dela depois, quando ela escreveu. Foi o texto que ela falou. Somos apenas 3. E aí aquilo ficou martelando. Somos apenas 3, somos só nós. E aí eu, como falou o pastor Cleito, a Bíblia começa a saltar, né? Começa a saltar e eu fiquei envolvido naquilo ali, até que eu resolvi colocar no papel. Oi? Não, mas isso é agosto. Nós estamos em outubro. Então não foi fácil, né? Eu costumo dizer que tudo é fácil para quem sabe. Né? Agora, para quem não sabe, a coisa mais simples é difícil e é complicada. Essa palavra apenas e somente, ou somente, na maioria das vezes, elas são vistas no sentido de pouco, né? No sentido de que esse pouco não vai ser o suficiente, não irá surtir efeito, vai ser demorado. Porque se eu vou desenvolver um trabalho, se for eu, Paulo e Cleito, trabalho manual, nós 3, vai ser mais rápido do que se for só eu. Então, apenas eu vai ser mais demorado, nós 3 vai ser menos demorado. Então, esse apenas, ele traz essa conotação também, né? Pode ser perca de tempo. Às vezes a gente está desenvolvendo um trabalho apenas eu que não vai surtir efeito, porque não vai dar para terminar e vai demorar demais da conta, vai ser demorado, vai ser perca de tempo. Às vezes vai ser perca de recurso, porque vai envolver algum tipo de recurso, seja material ou financeiro, e aí você vai perder esse recurso, porque de repente todo mundo vai olhar, não vai ser possível, você vai perder tudo isso, né? E aí vai gerar cansaço, né? E que o objetivo não vai ser atingido. Então esse apenas, dentro da visão, vamos dizer assim, humana, ele está dentro desse contexto. Então quando ela falou, somos apenas 3, aí eu pensei, dentro desse contexto, desses 3, esse apenas não está dentro desse contexto humano, né? E aí é que está, diferente dessa concepção humana, que visa uma resposta urgente, por isso que esse apenas, todas aquelas características que eu li agora, né? Oh, Jesus! Exige uma resposta imediata, de grandes proporções e de recursos e de repercussão. A resposta visa uma resposta urgente, imediata e de grandes proporções e de repercussões, para que se receba notoriedade e com isso todas as benesses. Cabe abrir um parênteses aqui, porque benesses, a tradução dela, ela pode ser traduzida também como algo que você vai ganhar sem muito esforço, né? Sem empenho. Então, por isso que esse apenas, muitas vezes, ele vai contra a questão humana, ela vai contra a questão espiritual. Eu, Paulo e pastor Cleito, dentro de um trabalho, vai ser bem desenvolvido. Só eu vai ficar bem mais complicado. Então, dentro dessa mentalidade humana. Agora, o apenas e o somente de Deus, em Deus e com Deus, que aí vai fazer diferença, né? E a nossa orelha já foi bem puxada de domingo para cá. Não representa pouco. Amém, glória a Deus. E hoje não foi diferente logo na abertura. Né? Deus ainda está interessado em puxar nossa orelha, hein? O dia que ele perder, nós estamos preocupados.
preocupado. Então, Também que a gente ainda o tem apenas, valor. o apenas ou somente de Deus, em Deus e com Deus, não representa pouco. Não foi apenas uma ovelha que se desgarrou. Foi uma vida. A parábola pode estar falando de uma ovelha, mas é uma parábola que Cristo estava falando a respeito de uma vida. E aquela vida que estava junto com 100, ela é tão valiosa quanto as 99. E pelo fato dela ter se desgarrado, valia a pena sim, por um determinado tempo, deixar aquelas 99 e ir atrás dela, apenas dela. Porque esse apenas tem um valor inestimável quando voltado para as questões espirituais. Quando entramos em um processo, olha o domingo aqui, quando entramos em um processo de obediência, como o pastor de Mateus 18, né? Pastor das ovelhas, atentando para a palavra do Senhor, de forma alguma será em vão ou diminuído o trabalho. Aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está empenhando. Quando nós nos atentamos em processo de obediência, entramos em processo de obediência, como o pastor de Mateus 18, atentando para a palavra do Senhor, de forma alguma será em vão ou diminuído o trabalho. Ao contrário, será tão valorizado quanto o dos demais. Então, há uma pequena diferença daquele trabalho que a gente faz dentro da nossa vida natural, dentro da nossa vida humana, daquele trabalho que a gente faz dentro do âmbito espiritual. E interessante é que, até mesmo no trabalho natural, dependendo de como ele é desenvolvido, de como a minha postura de como eu desenvolvo, apesar de ser natural, ele pode estar envolvido na prática espiritual. Afinal de contas, a palavra diz que tudo aquilo que nós fizermos, façamos como se fosse para Deus. Então, aquilo que eu digo, nem o natural é natural. Tem o contexto espiritual. Porque tudo que se é feito é dentro de um contexto espiritual. Ou para o espiritual, no que diz respeito à luz, ou para o espiritual, no que diz respeito às trevas. Mas vai culminar nisso, ainda que seja natural. Mas se nós atentarmos para a questão espiritual, aí nós vamos entrar num apenas fazendo um trabalho humano, mas que tem reflexo espiritual. Porque a forma como eu estou me empenhando e fazendo, entregando a Deus, ele vai gerar frutos espirituais e não só materiais. Na presença de Deus, em obediência, como eu li lá, né? O apenas e o somente. Um faz diferença. Apenas um faz diferença. E, para não dizer que eu estou mentindo, 1 Reis 18, 19 e 22. Não precisa abrir, não. Não, deixa alguém ler. Para eu ocupar minha voz, que eu já estou querendo tossir. Pode ler dizendo, bem alto. 1 Reis 18, 19 a 22. Agora ordene que todo o Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo.
Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Amém? Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Observa só, a gente já aprendeu e nós sabemos que aquela luta, aquela guerra, não era contra 400, não era contra mais 450, no total de 850. É mais ainda. Quem mais, segundo esse texto aí, com quem mais que Elias teve que guerrear? Os profetas de Baal, Hum. os profetas da deusa Será, Logo no início do texto, 18, 19. o 19. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também Ele está convocando também os todo 450. o Israel. E observa que lá na frente Elias diz: por que cocheais em dois pensamentos? Ou seja, a guerra ali travada vai muito mais além do que a gente imaginava ou pensava. Alguns falam que Elias lutou só contra 400 profetas de Baal e se esquecem dos 450 do poste ídolo Azera. E ainda tem toda uma nação. Agora, o que acontece? O mais difícil, nesse caso, não era nem de lutar contra os 850 profetas, e sim contra a nação de Israel, que não sabia mais quem era Deus na vida deles. E aí o que acontece? Aí eu chamo a atenção para 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Cadê 1 Samuel 15, 23? Acho aí. Alguém lê? Beleza, bem alto, Gatinho. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Olha o que significa rebelião. Uma das ação ou efeito de rebelar, de recusar a obedecer uma autoridade legítima. Então eles estavam em desobediência, todo o povo de Israel. Quer dizer, claro que tem exceção ali, bem poucos, né? Mas a grande maioria do povo de Israel estava em rebelião. Por quê? Porque estavam desobedecendo a uma autoridade constituída. Quem era essa autoridade constituída? Primeiro o próprio Deus, que falava direto com eles. E o próprio Elias. Então Elias vai e deixa bem claro isso. Vocês são rebeldes. Então, se é pecado, se é como pecado de feitiçaria a rebelião, as trevas estavam bem densas ali naquele momento. Então a luta de Elias era, como diz lá no Nordeste, era ferrenha. Era bem densa, era bem estreita. E ele era apenas um. Então o que eu quero dizer? É o apenas. Esse apenas, no contexto, na presença de Deus, com Deus, nunca vai ser pouco. Está acima do limite, está acima da média. E não há força alguma, seja ela qual for o tamanho, que venha a resistir. E a prova foi que, em Deus, Elias venceu 400, mais 450, mais uma nação. E aí, depois que a nação vê tudo aquilo, e todo mundo se alegra e todo mundo volta para Deus. Foi
pastor Cleiton basicamente falou aqui hoje, né? Então, a decisão ela tem que ser tomada bem antes. Dentro dessa palavra ainda, eu já estou terminando, né? Uma pequena parte do dia, esse apenas, né? Uma pequena parte do dia pode representar um dia inteiro. Uma pequena parte do dia pode representar um dia inteiro. Mateus 20, 12. Aí não vamos ler não. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Quando o Senhor precisa de trabalhadores, lá no início do dia ele chama um, depois de um tempo ele chama outro, depois chama outro, no final do dia ele vai e chama mais. E aí quando chega todo mundo para poder receber o seu soldo, seu salário, aí uns começam a reclamar porque aquele que trabalhou menos vai receber o mesmo tanto. E aí diz que ele está sendo injusto. Mas desde quando Deus é injusto? Nunca. Então o trabalho que muitas vezes eu desenvolvo em uma pequena parcela do dia, ele tem o mesmo valor, se, como eu falei lá atrás, se ele for desenvolvido na presença do Senhor, como se fosse para Ele, que seja 5 minutos, que sejam apenas 3, viu, irmã Juscelia, em oração, representando como se fosse uma multidão. E alguns exemplos aqui, de apenas, né, ou somente, que eu separei para poder mostrar. O apenas em Marcos 5, 28, representa saúde e vitalidade, que é a mulher do fluxo do sangue. Ela fala, se eu apenas tocar, não vou precisar fazer campanha, não vou precisar fazer, não vou precisar fazer 7 dias de volta às muralhas de Jericó, não vou precisar de tantas outras coisas, não, basta tocar nas vestes dele. E aí sim, ela tocou e foi curada e teve saúde e vitalidade. O apenas de Marcos 12, 41 representa tudo, que é a oferta da viúva. Né? A gente tem uma que falar que a moeda da viúva era tudo, mas na realidade não foi uma moeda, foram duas, né? Foram 2 moedas que ela colocou no gasofilaço. E aquela moeda representava toda a vida dela, representava todas as dificuldades, representava tudo que ela precisava. E ela saiu do coração. O apenas de Mateus 14, 19 e 20 representa acabar com a fome de uma multidão. Apenas 5 pães e 2 peixes. Acabou com a fome de uma multidão. Então, pouco, com a minha mãe já falava isso. Desde garoto eu escutava minha mãe falar, o pouco com Deus é muito. E a gente não consegue, muitas vezes, entender isso lá atrás, até porque não conhecia o Evangelho. E a gente não queria, não mãe, esse negócio de pouco com Deus, não, eu quero mais, eu estou com fome. Mas eram tempos difíceis, mas ela sempre soube colocar isso. Sempre aprendeu a confiar em Deus. Dentro da limitação dela, ela sempre confiou em Deus. E o interessante é que deu certo. Deu certo. E glórias a Deus por isso. Então, esse pouco, 7 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão. O apenas de João 6,51 representa a aniquilação da fome ou morte, que é o pão vivo que desceu do céu. O apenas de João 6 representa a vida eterna. 5 pães e 2 peixes para matar a fome.
um pão vivo, descido do céu, para que a gente tenha vida eterna. Então, esse apenas não é pouco. Esse apenas não é pouco. Em todos os aspectos de nossa vida, é esse apenas, que se chama Jesus Cristo, que traz, ou somente, né, esse Jesus Cristo, que traz resultado, pois somente Ele é capaz de mudar realidades desoladoras. Cleiton, lembra aquela vez que eu falei que eu não sabia se já estava aqui, ó, desoladoras daquele dia que eu não entendia. Agora foi. Era aqui, ó, aquelas realidades desoladoras. Ele transforma realidades desoladoras em realidades consoladoras e libertadoras. É verdade. Isso se apenas ou tão somente entregarmos tudo a Ele e depositarmos tudo a seus pés. Foi o que o Cleiton falou agora há pouco. Então, desde domingo, quando a gente estava fazendo aquele estudo e que foi pontuado muitas situações do que estava aqui dentro desse texto. E eu fiquei, ai Jesus. Mas é isso. O apenas e o pouco de Deus, em Deus e com Deus. Amém? Amém. Essa palavra tocou no seu coração? Você gostou do que o Espírito Santo ministrou nesta noite? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Diante desse apenas, qual o valor de uma ovelha, matematicamente falando? Se a gente for pegar a matemática, bonito, Cleiton que pega por conta do espanhol e eu pela matemática. Quem manda ser boa em tudo. Então, como é que funciona a matemática? Se você quer descobrir o valor unitário de algo, você pega o valor total e divide pela quantidade. Por exemplo, o salário do mês divide por 30 dias. E aí vai ter o salário de um dia. E o valor das 100 ovelhas? Se for estabelecido um valor, vai pegar aquele valor e vai dividir pelas 100 ovelhas e vai ter o valor de uma ovelha. Mas o valor, no que diz respeito às questões espirituais, o valor que Deus atribui, a conta ela é diferente. Vai pegar as 100 ovelhas e vai dividir por uma. E qual vai ser o valor? Vai ser 100. Então, o valor absoluto de uma ovelha é o mesmo valor atribuído às 100. Então, o valor de uma mais 99 é 100. O valor de uma é 100. O valor de duas é 100. O valor de 300 continua sendo 100. Então, dentro da nossa concepção, o valor de Deus, o apenas de Deus, é sempre o absoluto, é sempre o todo. Amém? Pai, te louvo, te exalto, mais uma vez te glorifico, porque tu tens tido, Pai amado, misericórdia de cada um de nós. Tu tens, Pai amado, nos entregado e nos dado, Pai amado, o seu apenas todos os dias de nossa vida. Que nós tão somente ou apenas saibamos, Senhor Jesus, receber como dádivas para que durante o decorrer de nossa vida, não apenas nós, mas, Pai amado, todos aqueles que estão ao nosso redor e distante de nós, Pai amado, que possam ser alcançados por Tua palavra e pelas orações, que sejam, Pai amado, assim como nós, verdadeiramente transformados por Tua palavra. Que possamos, Senhor, aceitar
e voltar urgentemente, como diz o pastor Cleito, às tuas escrituras, aos teus pés, voltados, Pai amado, sinceramente convictos de que apenas o Senhor pode mudar a nossa vida. E com isso, Pai amado, eu entrego cada um de nós, entrego este país, entrego as famílias, Pai amado, entrego a tua igreja, os teus sacerdotes, aqueles, Pai amado, que estão fazendo a tua vontade, procurando fazer a tua vontade e que por conta disso estão sendo perseguidos e muitos, inclusive, perdendo a sua vida. E eu a peço, Pai amado, que apenas o Senhor tenha misericórdia e derrame o teu amor, a tua graça e a tua proteção sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém.